Imagine-se mudando para um apartamento antigo repleto de história e mistério. Ana, uma jovem escritora, estava em busca de inspiração. Ao entrar no prédio, notou a atmosfera densa e um leve cheiro de mofo. Os vizinhos eram estranhos, sempre a evitar contato. Mas o que mais a intrigou foi o quarto ao lado, cuja porta estava sempre fechada. À noite, ruídos incomuns ecoavam pelas paredes finas. Seriam apenas os ecos de um prédio antigo ou algo mais sombrio se escondia ali? Certa noite, enquanto Ana tentava escrever, ela ouviu um som peculiar vindo do quarto ao lado. Era um arranhar, como se algo estivesse sendo arrastado. Ela hesitou, mas a curiosidade a dominou. O que poderia estar acontecendo? Pensou em perguntar ao porteiro, mas ele parecia tão distante e evasivo. A imaginação de Ana começou a criar cenários aterrorizantes. Ela decidiu investigar, mas o medo a paralisava. E se o morador fosse alguém perigoso? Após dias de tensão, Ana decidiu finalmente se apresentar ao morador do quarto ao lado. Ao tocar a campainha, o coração disparou. Para sua surpresa, a porta se abriu lentamente, revelando um homem de aparência esquelética, com olhos profundos e um sorriso perturbador. Ele se apresentou como Hugo, mas havia algo nele que causava calafrios. Ele parecia saber mais sobre ela do que deveria. Enquanto conversavam, Ana percebeu que ele evitava falar sobre sua vida. O que ele escondia? Nos dias seguintes, Ana tentou descobrir mais sobre Hugo. Uma noite, ao ouvir os mesmos ruídos, decidiu investigar novamente. Com um pouco de coragem, ela se esgueirou até a porta dele. Através da fresta, viu uma cena que a deixou em choque. Hugo estava cercado por objetos antigos e fotografias de pessoas que pareciam desaparecidas. Cada imagem contava uma história trágica, e Ana sentiu uma onda de pânico. O que ele estava fazendo com aqueles pertences? Quem eram aquelas pessoas? Ana começou a investigar a história do prédio e descobriu que vários moradores haviam desaparecido ao longo dos anos. Cada um deles morava no quarto ao lado. O clima de desespero a envolveu e ela se convenceu de que Hugo estava envolvido. As noites tornaram-se cada vez mais inquietantes, com sussurros e risos distantes. Ela começou a anotar tudo em seu caderno, pensando que talvez ao escrever pudesse descobrir a verdade. Mas quanto mais ela escrevia, mais o passado parecia se entrelaçar com seu presente. Certa noite, Ana decidiu confrontar Hugo. Com o coração na boca, bateu à sua porta. Ele a recebeu, mas algo havia mudado em seu olhar. Ele parecia mais agitado, quase nervoso. Ana perguntou sobre as fotografias, mas Hugo desviou o olhar. Ele falou sobre arte, sobre a beleza do medo, mas Ana não se deixou enganar. Ela percebeu que cada palavra dele era um enigma. O que ele realmente queria? Uma parte dela queria acreditar que tudo não passava de uma brincadeira de mau gosto, mas a outra parte não conseguia ignorar o terror que a cercava. Ana decidiu que precisava de ajuda. Ela procurou uma amiga, Clara, que sempre acreditou em suas histórias de terror. Clara ficou intrigada e decidiu pernoitar com Ana. No entanto, à medida que a noite avançava, os sons começaram a se intensificar. Sussurros, risos e até gritos pareciam ecoar pelas paredes. Ana e Clara tentaram se distrair, mas a tensão era palpável. Quando Clara decidiu investigar o quarto de Hugo, Ana ficou paralisada. E se algo acontecesse com ela? Ana seguiu Clara até a porta de Hugo. O que elas encontraram foi surpreendente. Hugo estava em sua sala, cercado por uma coleção de bonecos feitos à mão, cada um representando um morador desaparecido. Clara e Ana se entreolharam, horrorizadas. Hugo se virou com um sorriso perturbador. Ele explicou que colecionava memórias, que os bonecos eram a forma de manter as histórias vivas. Ana percebeu que Hugo não era apenas um morador estranho. Ele era um guardião de um segredo sombrio. Mas por que ele estava tão obcecado por isso? A tensão explodiu. Ana tentou confrontar Hugo, mas ele parecia mais um artista do que um criminoso.
Ele falou sobre a beleza da vida e da morte, mas as palavras dele soavam como um aviso. Ana e Clara decidiram que precisavam sair daquele prédio, mas quando tentaram deixar o apartamento, descobriram que as portas estavam trancadas. Hugo havia reservado um destino especial para elas. A atmosfera se tornava cada vez mais opressora e a realidade parecia distorcida. No clímax da história, Ana e Clara foram obrigadas a enfrentar Hugo. Ele revelou querer que elas se tornassem parte de sua coleção, suas histórias eternas. Mas em um momento de bravura, Ana usou sua escrita como arma, transformando as palavras em um feitiço que poderia libertá-las. Em um último confronto, Hugo foi tragado por suas próprias criações, enquanto Ana e Clara conseguiram escapar. Ao saírem do prédio, Ana percebeu que a verdadeira história não era sobre o morador ao lado, mas sobre a força que reside dentro de cada um de nós.